Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco e recebam o nosso abraço fraterno. Bem, o nosso tema hoje é Andai como filhos da luz. E para iniciar o nosso tema, a nossa conversa, o nosso estudo na tarde de hoje, nós vamos trazer do livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 3. Esse livro, André Luiz foi quem editou, e foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. E ele nos diz o seguinte, nesse capítulo 3. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. E sob o impulso dos gênios construtores que operavam na Terra, nosso planeta, vemos o seio da Terra, recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa. E desta geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Trabalhadas no transcurso dos milênios pelos operários espirituais que lhe magnetizam os valores, as mônadas, que são as centelhas divinas que exprimem-se no mundo. O que ele quer nos dizer a respeito disso? Quando o nosso planeta aqui foi criado, então verteu aqui para a nossa Terra, como se a nossa Terra fosse um grande ventre materno, né, na qual ali estava se preparando para receber a criação divina. E quando ela estava já naquele momento propício, tal qual uma mulher quando está naquele período fértil, então verteu dos céus, das mãos desses gênios construtores, essa centelha divina, não é? Esse princípio inteligente que daria origem, não é, aos reinos, o vegetal, o mineral, o animal, e mais tarde a nós, seres humanos, individualizados. Porque esse princípio inteligente, quando saiu das mãos amorosas do Criador e que passou por esses construtores siderais, que são supervisionados e atendem obedientemente aos preceitos divinos, então aqui nós viemos e iniciamos aqui, como essa centelha, como uma faísca, que depois nos transformaria cada um de nós em seres individualizados para que iniciássemos a nossa jornada como espíritos imortais. E a gente lembra no Antigo Testamento, no início, na Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, quando lá está escrito: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então, o que a gente quer dizer com esse início, lá do Evolução em Dois Mundos, e com o que está no início do Antigo Testamento? Que a nossa origem é divina. Tudo emana de Deus. E por esse amor, por essa luz, que é o nosso Pai maior, é dele que nós todos procedemos. É dessa luz, é desse amor, que nós que iniciamos a nossa jornada espiritual aqui nesse planeta, como essa centelha divina, como esse princípio inteligente, nós viemos dessa luz e desse amor. Então, por isso que nós estamos falando a respeito disso, para que a gente lembre da nossa origem, que está em nosso DNA espiritual, a luz, o amor. Cada um de nós aqui está destinado à perfeição. Até mesmo aqueles seres mais abjetos, mais vil, que ainda se comprazem na maldade, que ainda se comprazem nos vícios, esses também são filhos da luz. Embora eles tenham esquecido a sua origem. E por isso, quisemos falar a respeito disso, para que a gente remonte a nossa origem e que, por mais que, às vezes, a nossa vida esteja, às vezes, difícil, esteja com algumas sombras, mas, se a gente parar para pensar um pouquinho sobre isso, basta que a gente abra lá no Antigo Testamento e veja essa frase: haja luz e a luz se fez.
para a gente lembrar que a nossa origem é luminosa e é o amor. E nós vamos ver, na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, pela diversidade dos comportamentos humanos, ele pergunta: será que alguns espíritos foram criados bons e outros maus? E o que a espiritualidade nos responde? Não. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, no saber. Simples no sentimento, na vivência das emoções, e ignorantes ainda do conhecimento, do saber. O que também confirma o que nós vimos há pouco. Nós fomos criados de forma igual. Né? Tivemos o mesmo ponto de partida. Ninguém foi privilegiado. Esse vai nascer anjo, esse vai nascer mal, esse vai nascer mais ou menos. Não. Todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. Todos nós, como espíritos, no início da nossa jornada, assim vimos. E trouxemos em nossa bagagem, em nossa consciência, as leis divinas, como germe, estão em nossa consciência. E também ele nos presenteou com o livre arbítrio, que é o nosso poder de escolha. Porque ele não queria autômatos, ele queria filhos, filhos amados, que pudessem errar, acertar, porque ele sabe que o erro é pedagógico, que é com ele que nós aprendemos o bem, o mal, o certo, o errado. Então ele nos propiciou iniciar a nossa jornada dessa maneira, errando e acertando. Mas também nos falou para que a gente pudesse alçar voo, nós pudéssemos evoluir em nossa jornada, necessário seria que nós desenvolvêssemos duas asas. A asa do conhecimento, né? O desenvolvimento das habilidades do espírito, mas também o desenvolvimento da moralidade, das virtudes, porque só assim nós teríamos equilíbrio suficiente para alçarmos voo e irmos conquistando um dia a nossa perfeição enquanto criaturas humanas. E nós vamos ver que, na mitologia grega, há uma história de Dédalo e Ícaro. Dédalo era o pai de Ícaro. E eles ficaram presos em um determinado local, na ilha de Creta, por determinação do rei Minos. E o sonho de Ícaro era poder se libertar, era poder ter asas para voar. E o pai era um grande cientista, um grande estudioso, e ele, depois de muito estudo, com muito afinco, ele cria duas asas de cera, e lá ele colou penas. Ele disse: Ícaro, estão prontas as tuas asas. Poderás te libertar deste cativeiro. E ele ficou muito contente. Agora você te adivinha. Não voe muito perto das águas, para que as águas não encharquem as penas. E nem muito próximo ao sol, para que a cera não derrube. O que acontece? Ícaro, na sua empolgação, quando ele alça o voo, ele, ao invés de lembrar as recomendações e advertências do seu pai, o que ele faz? Empolgado, cada vez mais ele foi voando próximo ao sol, mas cada vez mais e mais, até que chegou ao ponto que a cera de suas asas terrestres, ele cai no mar e ele morre. Então, trazendo essa história, fazendo uma analogia conosco, seres humanos, nós somos um pouco desse Ícaro. Porque Deus, quando nos criou, apesar de sermos simples e ignorantes, mas Ele tinha um plano para nós. E o plano que Ele tinha para nós, e tem ainda, é que nós fôssemos a sua imagem e semelhança. Que a gente pudesse refletir a sua imagem. A gente fosse esse espelho lindo e querido. Que pudesse refletir a sua imagem e, dessa forma, sermos a sua semelhança. Porque, claro está, nós jamais seremos como Deus.
Mas dentro daquilo que é perfectível à criatura, nós atingiremos essa perfeição. Mas tal qual Ícaro, nós quando nos sentimos libertos, começamos a ter o conhecimento das coisas, a vivenciar as emoções, a nos sentirmos donos de nós mesmos, o que fizemos? Ao invés de seguirmos essas diretrizes, né, dessa obediência, nós fomos voando em direção, valorizando apenas o que é do mundo material, valorizando apenas as nossas próprias capacidades humanas, e traçamos um roteiro humano para a nossa existência que não estava de acordo e não está de acordo com o que o Pai Maior determinou para nós. E com isso, quando a gente foi tentando voar e voar e voar, nós acabamos caindo e somos hoje esses anjos decaídos em busca da luz. Em busca, novamente, de encontrar esse roteiro de luz para nossas vidas. Cabe a cada um de nós, nesse esforço diário, fazer com que cada vez mais a gente busque a obedecer, voltar a essa origem de luz ao qual todos nós pertencemos. E a doutrina espírita nos fala duas frases muito simples, porém muito profundas. Espírita, amai-vos e instruí-vos. É ou não é as duas asas que nós precisamos? Porque através do amor, a gente desenvolve a nossa capacidade de servir. A gente desenvolve as nossas virtudes. A gente aprende a amar. E através do instruídos, nós vamos adquirindo as nossas habilidades e compreendendo através da nossa razão o porquê de seguirmos esse roteiro que foi traçado por Deus para cada um de nós, de sermos a sua imagem e semelhança. Então não é à toa que a doutrina espírita nos exorta a amarmos e nos instruirmos, porque essas são as duas asas que nós precisamos para voar, com equilíbrio, sem nos aproximarmos tanto nem do sol e nem do mar revolto. Em Mateus, nós vamos ver, quando ele diz assim, capítulo 5, versículo 15, que ele nos fala: ninguém acende uma candeia. Candeia é uma lamparina, é uma lumináriazinha, como a gente conhece hoje, para pô-la debaixo do alqueire. O que era alqueire? Era um cesto medidor de grãos. Então ninguém vai acender uma lâmpada e colocar debaixo, não é, de um cesto. Não é verdade? Põe-na ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ele ilumine a todos que estão na casa. Então, o que ele quer nos falar? Nós temos dentro de nós essa centelha divina. Então, por que nós não buscamos fazer com que essa luz ela vá pouco a pouco se acendendo? A fim de que a gente ilumine não a nós próprios apenas, mas também a quem está à nossa volta. Mas nós temos feito um caminho inverso. Nós temos buscado apagar essa centelha. Temos colocado ela debaixo do cesto das nossas ilusões terrenas, né? Das coisas materiais que para nós, às vezes, julgamos ser tudo. Poder, dinheiro, aparência, beleza, inteligência. Mas que tolos que somos. Por quê? Porque a qualquer hora podemos ser chamados à pátria espiritual. Levaremos títulos? Levaremos o quê? O que é que nós poderemos levar? E realmente é nosso. Me digam. O que amamos, o bem que fizemos, ou o mal que tenhamos realizado, as conquistas das nossas habilidades no que concerne a inteligência e no que concerne as virtudes. Essa é a única malinha que não vai conseguir. Então, se a gente se esforçar um pouquinho, quem sabe a gente chega do outro lado, pelo menos como um fósforozinho, né?
A gente chega lá, pelo menos alguma claridade. Não chegamos lá totalmente opacos, sem vida, sem luz. E Emmanuel nos fala no livro Fonte Viva, no capítulo que é intitulado Candeia Viva, ele nos diz o seguinte: a claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é uma candeia viva. Então, cada um de nós aqui é uma luminária viva. Mas para que essa nossa luminária se acenda, é necessário, como ele diz aqui, combustível. É necessário esforço pessoal de cada um. Não é do vizinho, não é do marido, da esposa, do amigo, do conhecido, não é do jefa, é algo pessoal, intransferível. Então a gente vai dizer aqui uma historinha que está lá no livro Alvorada Cristã, que nos fala justamente desse esforço, dessa necessidade que cada um precisa fazer para que essa luz não seja. Havia uma gota d'água, um raio de luz, uma abelha e um homem preguiçoso. E todos eles foram se apresentar diante do Criador, cada um para falar do que haviam feito, de suas necessidades. A primeira a falar foi a gota d'água. Disse: Senhor, eu andei por campos tão desertos, mas ainda tentei, dentro das minhas possibilidades, poder descedentar a raiz de uma laranjeira. Mas vi que naquele deserto havia tantas águas possíveis, tão necessitadas de água. Mas nada pude fazer além do que ajudar a raiz dessas laranjeiras. Então eu gostaria, Senhor, que o Senhor me possibilitasse mais gotas de água, um pouco de chuva, quem sabe, um regato, uma fonte, a fim de que pudéssemos juntos descedentar essas árvores necessitadas de água. Ele disse: pois bem, minha filha, como trabalhaste bem, vou te dar o que preciso. Vou te acompanhar mais gotas d'água, o regato e também a chuva, a fim de que possas trabalhar e descedentar essas árvores necessitadas de água. Segue feliz, minha, e a gotinha d'água se vai. Em seguida vem um raio de sol. Diz: Senhor, eu fui num profundo abismo. Haviam tantas criaturas necessitadas, sem luz, tristes, sofrendo. Fiz o que pude dentro das minhas possibilidades para iluminar um pouco aquele grande abismo em que aquelas criaturas se encontram. Mas não pude trazer toda a luz de que elas necessitam. Disse: muito bem, te ajudarei. Mandarei que outros raios de sol, lâmpadas, livros, que tragam uma palavra iluminativa, tudo isso te ajude a levar luz para essas criaturas que sofrem. Segue em paz. Em seguida veio a abelha. Disse: Senhor, eu produzo todo o mel que é possível, porque vejo tantas crianças com fome, e o meu mel eu sei que as alimenta, mas vejo que muitas outras ainda necessitam. Mas eu não tenho como produzir mais. Eu gostaria que me enviasse mais amigas, mais colegas, outras abelhas, outros jardins, dos quais pudéssemos produzir mais mel e dessa forma alimentar essas pessoas que têm. Muito bem, minha filha. Tu terás outras abelhas e outros jardins. Segue. Irás alimentar a muitos. Aí chega o homem diante do Senhor. Ah, Senhor, nada pude fazer, porque no meu caminho só encontrei maldade, falsidade. O mundo campeia, cheio de erros, de pessoas falsas. Tudo que tentei fazer não consegui. Olha, só vi obstáculos. Por mais que me esforçasse, nada consegui fazer. E ele disse: tu és um homem que tivesse
talentos, recebesse talentos, e mais até recebestes inteligência, livre-arbítrio. E o que fizeste? Nada. Nada além de queixar-se e reclamar. Então, meu filho, para ti nada tenho a acrescentar. Volta à terra. E quando aprenderes a servir, voltes e me procure. Que aí te darei mais recursos e mais beneficiários. Então, como nós podemos observar, através dessa pequena história, que ao nos iluminarmos, a necessidade dessa autoiluminação requer esforço, requer vontade, requer disciplina. Sabemos que ao longo do nosso caminho, muitas pessoas nos iluminam, sejam através dos livros que lemos, sejam pessoas que nos aconselham, né? Sejam de palestras que assistimos, sejam dos nossos estudos, mas essas pessoas, elas não podem nos iluminar por dentro. Elas nos ajudam em nossa trajetória, mas a nossa luz pessoal tem que ser uma conquista nossa. E nós vamos ver que o ser que mais esteve entre nós e que nos exortava sempre, que nos disse de uma forma muito clara e taxativa: vós sois a luz do mundo, foi Jesus. E Jesus foi a luz viva entre nós. E nós vamos ver aqui nessa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 133, que nos fala da hegemonia de Jesus, que nos diz assim: é impossível localizar o Cristo na história à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem estável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Quer dizer, antes de Jesus, nós sabemos que foi enviado para nós filósofos, outros seres que possuíam grandes ensinamentos, né, que nos trouxeram luz através daquilo que trouxeram, mas Jesus não. Ele é a luz viva, ele está além de todos estes. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. Eu achei essa frase linda, né, quando ele nos fala isso. Realmente, Jesus, não é, já era o luminoso centro das nossas realizações humanas. Porque, como a gente sempre fala, ele é o nosso modelo, o nosso guia, governador do nosso planeta, que nos ama e que está aqui conduzindo a cada um de nós. De sua misericórdia partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. O enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. A vida do Cristo, porém, em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. E é isso que Jesus foi e é para todos nós, cristãos. Esse sol que resplandece. Porque ele não apenas chegou aqui e falou, exortou, mas ele viveu, ele exemplificou. Cada ato de sua vida, desde pequeno, foi vivenciando o amor ao próximo. Sem escolher a quem. Nunca ele fez acepção de pessoas, nunca ele escolheu um lugar, este ou aquele, para a sua pregação. Não. Ele saiu a pregar, ele saiu a ajudar, ele saiu a acolher, e principalmente, como ele dizia, os aflitos, os enfermos, os doentes, são meus filhos prediletos. Ele
sabia que esses eram os mais necessitados, que geralmente eram aqueles escanteados pelo mundo. Porque nós costumamos sempre, né, valorizar apenas as aparências, né, ou o poder, ou o dinheiro. É algo humano. Eu não estou aqui apontando dedos para ninguém, nem criticando a quem quer que seja. Mas é algo ainda da nossa natureza humana. A gente tem dificuldade, às vezes, de encarar, né, aqueles que são mais necessitados, mais sofridos, porque, de alguma forma, eles refletem também, às vezes, as nossas misérias, as nossas dores, os nossos conflitos pessoais. E se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai ver que tudo que se refere sempre a alguma revelação, algo que vai ser trazido para nós, sempre tem a presença da luz, seja através do fogo, seja através da própria luz. Nós vimos isso no início da Gênesis, quando foi dito, haja luz, e quando Deus quer falar com Moisés, o que é que acontece? Ele está ali, né, cuidando do seu rebanho, quando ele vê um arbusto chamado sarça, que é um espinheiro, ela queimando o tempo todo, e ele ficou intrigado com aquela situação. Então aquele fogo, aquela luz, já era uma maneira de dizer para Moisés que algo divino, algo grandioso o aguardava. Ali estava a presença de Deus. Através daquela sarça, que não se consumia naquele fogo, mas que o tempo todo estava ali, aquela luz. Até que ele falou com o próprio Moisés e falou do que ele teria que fazer. Que seria libertar o povo hebreu, né, do cativeiro egípcio. Mais adiante, quando Jesus nasce, o que é que acontece? A estrela de Belém, anunciando a vinda daquele que era a própria luz. Então, mais uma vez, nós constatamos que a luz está presente em tudo que realmente importa. Quando chega o advento do Consolador prometido, a doutrina espírita, e que os livros são enviados a Barcelona, né, o Livro dos Espíritos e outras obras, aí o que acontece? Aquele bispo manda que se faça uma fogueira, porque aqueles livros eram de hereges, não entrariam ali. Mal sabe ele que naquele momento que ele bota aqueles livros e queimam aquela luz das divinas revelações da espiritualidade, iria chamar a todos. Mais uma vez, a luz se faz presente. E a gente sabe que aquilo atiçou a curiosidade nossa, e de repente todo mundo queria ler o Livro dos Espíritos e as obras espíritas que já existiam. Então, justamente, mais uma vez, a luz é o prenúncio, é o anúncio de que algo grandioso estava para chegar para a humanidade. E nós vamos ver também em Efésios, capítulo 5, versículo 14, que nos exorta, através de todos esses indícios que foram trazidos para nós ao longo da nossa jornada até aqui. Desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e o Cristo te iluminará. Não é dos mortos no corpo, mas são aqueles que estão mortos em espírito, estão adormecidos, que estão distantes de Deus, e como dissemos, que esqueceram a sua origem divina, que esqueceram que são filhos da luz e do amor. Então aqui, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele nos fala isso. Desperta, tu que dormes. Então, é mais do que chegado o tempo de nós realmente despertarmos para as coisas do mundo espiritual. Não apenas despertarmos, começarmos efetivamente a agir a nosso favor e a favor do nosso próximo.
E em Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, nos fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia, se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, o suporte, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então aqui ele nos fala que nós temos esse encargo enquanto cristãos, enquanto espíritas, mas falamos de uma forma mais geral. Enquanto seres humanos, nós temos que fazer resplandecer a nossa luz. Está mais do que na hora, não só, como dissemos, de despertar, mas de começarmos a agir de uma forma diferenciada. Porque hoje, a nossa realidade, muitas vezes é difícil. Nós vemos muitas sombras ao redor do nosso mundo, do nosso planeta, ao redor das pessoas. O mundo está meio ensombrado e, com isso, muitas vezes nós esquecemos que cada um de nós aqui tem um poder de se auto-iluminar e iluminar o outro. Porque é muito triste, e acho que vocês às vezes também escutam, quando alguém chega e fala: o mundo não tem mais jeito. Do jeito que está, acabou. É disso para pior. Me dá uma tristeza quando eu escuto isso, e acredito que em alguns de vocês, ou em todos vocês, isso também aconteça. Por isso, além de ser uma fala extremamente pessimista, é como se a gente dissesse: nós estamos num barco sem o timoneiro. Nós estamos à deriva, não existe um Deus, não existe um Jesus, não existe a espiritualidade, não existe ninguém, nós estamos à deriva. Nós estamos largados aqui neste mundo. Não é? E com isso a gente também começa a influenciar os outros com as nossas sombras pessoais e alimentar aquelas sombras que já existem e que não são poucas. Então esse eu pergunto a cada um de vocês e a mim também, esse é o nosso papel como cristãos, como espíritas, trazer mais sombra para esse mundo de provas e expiações, ou é trazer, ou é entender que apesar das sombras que se fazem hoje, existe um Deus de providência, um Deus de luz, um Deus que nos ama. E muito mais, ele enviou um dos seus filhos prediletos, Jesus, que é a própria luz viva, e que está aí, no comando do nosso planeta. E como ele dizia, um só rebanho, um só pastor. Se uma das ovelhas que está no campo se desvia, eu largo a que estão nos campos e vou atrás daquela que se perdeu. E ao encontrá-la, ponho sobre os ombros e volto feliz. Então, Jesus, ele não larga a nossa mão. Nós é que muitas vezes fazemos questão de sermos indiferentes na sua presença. A essa luz que está o tempo todo, pacientemente, ao nosso lado. Ele não nos larga em nenhum momento. Vamos lembrar disso. E não fazer esse tipo de comentário, ou se a gente ouvir, tentar dar uma palavra de esperança, de luz, para quem tece esse tipo de comentário. Não estou aqui criticando, porque às vezes é o que a pessoa naquele momento tem dentro de si. E quem somos nós para ajudar? Ninguém. Mas nós podemos sim. Dizer: minha irmã, não é bem assim. Não vamos ali fazer um sermão, ou de alguma forma criticá-la, não. Mas vamos dizer: pense em Jesus, faça uma oração, tire esse pensamento da sua mente, vamos pensar diferente. Pronto. Algo simples, algo que faça aquela pessoa despertar, sair daquele torpor. Porque é isso que as sombras querem. Que a gente fique achando que nada vai dar certo, que tudo está ladeira abaixo, que a gente fique nesse torpor, nessa indiferença.
que os nossos corações e a nossa fé esfriem. E a gente lave as mãos como fez Pilatos. Nós não estamos mais no momento de agirmos como Pilatos. Não podemos mais lavar as nossas mãos. Nós temos que agir no bem. Nós temos que arregaçar as nossas mangas diariamente. Claro, dentro das possibilidades espirituais, morais e materiais de cada um. Dentro cada um de sua realidade. Mas saibamos que todos nós temos algo a oferecer. Como ser essa luz? Jesus batia constantemente, durante toda a pregação dele, ele sempre falava muito do reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Invariavelmente, ele sempre tocava nesse ponto, o reino de Deus. Por quê? Então, muitos pensavam que era um local circunscrito, né, que iria ali chegar o exército, e ali fundar o reino de Deus. Alguns dos seus apóstolos acreditavam nisso. Mas ele foi bem claro. O reino de Deus era a implantação no coração do homem dessas verdades luminosas, desse evangelho, dessas que ele trouxe para nós. E ele, em conversa com Sara e Benjamim, na casa de Benjamim, Sara diz a ele: Senhor, confesso e tenho grande dificuldade em entender o que tu me falas a respeito do perdão, a respeito do amor, a respeito de dividir aquilo que é meu com os outros, da caridade. E ela foi ali falando das suas dificuldades, que também são as nossas. E ele disse: Sara, qual o negócio de tua casa? Eu disse: Senhor, nós criamos cabras. E dessas cabras nós extraímos o leite e vendemos. E esse leite, quando é retirado das cabras, onde você coloca esse leite? Sai em recipientes muito limpos. Porque se tiver um mínimo de sujidade, o leite azeda. Esse pois bem mesmo. As verdades cristalinas, as quais eu trago, também. É preciso que o homem limpe do seu coração a raiva, a ganância, o ódio, o desamor, a falta de perdão, a fim de que essas palavras, esses ensinamentos que eu trago, possam encontrar um ambiente limpo e assim florescer. Porque, Sara, uma gota de orvalho no lírio é um diamante dos céus. Mas essa mesma gota de orvalho na poeira das estradas é lama. Então, por isso a necessidade de purificarmos os nossos corações, de modificarmos as nossas atitudes, de perseverarmos nessa luta diária de nos modificarmos. Porque, como diz Joana de Ângeles, a luta nunca foi com o outro, sempre foi conosco mesmo, de nós para conosco mesmo, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições. Então, essa é a luta. Então, se esses ensinamentos do Cristo que a gente ouve aqui, o que a gente lê nos livros da codificação espírita, ou que a gente lê também na Bíblia, se ele não encontra no nosso coração, que é um vaso, como se dizia poeticamente na Bíblia, chama-se de vaso, encontra esse coração cheio de amargura, cheio de dor, de sofrimento, de pessimismo, como esses ensinamentos vão encontrar, vão poder reverberar dentro de nós? Ele vai estar ali refletário. Então, por isso que essa gota de orvalho, que são os ensinamentos do Cristo, se torna um diamante vivo dentro de nós. E não gota lamacenta. E ele nos fala, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 166, não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Então, Jesus ele não veio aqui para passear, para trazer ali mais uma palavra, mais uma exortação. Não.
Ele veio acender, como Emmanuel nos fala, a lâmpada do nosso coração, a usina de Deus, que é de onde tudo provém. E ele nos diz também, para que possamos acender a nossa lâmpada, a essa usina divina, devemos buscar o quê? A autoeducação. Porque geralmente a gente só quer educar o outro, né? A gente só quer ver o fulano faz isso, de errado, isso e aquilo outro. E eu? Sou, né? 100%? Só que não, né? Então a gente tem que primeiro buscar a autoeducação, coerência no pensar, no sentir e no agir. Ai, como é difícil isso, porque pela razão a gente entende e sabe o que precisa e deve fazer. Agora, na hora de agir, eita, como há uma disparidade aí, né? É natural, porque a gente está em fase de aprendizagem. Então a gente sabe o que é para fazer. É como Paulo diz, o bem que desejo fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É o retrato da ilha de cada um de nós. Não é verdade? Por isso a gente tem que tentar, na medida do nosso possível, começar a criar essa coerência no pensar, no sentir e no agir. Fazer do Evangelho não apenas uma leitura diária, mas uma vivência diária, dentro daquilo que a gente já consegue realizar. E a gente às vezes diz, mas o que eu consigo é tão pouco. É, pode ser. Mas não é um avanço. Hoje, no domingo à tarde, a gente está tudo aqui sentadinho, tentando aprender algo novo. Não é um avanço, minha gente. A gente poderia estar em qualquer outro lugar, mas a gente está aqui. Nós estamos juntos, estudando e aprendendo juntos. Quando a gente poderia estar em outro lugar. Não dizer que quem está em outro lugar esteja fazendo mal ou esteja errado. Não, não é isso. Mas assim como Marta, como Maria, nós estamos escolhendo a melhor parte, que é ouvir sobre Jesus, sobre os ensinamentos dele. Não porque sou eu que estou trazendo. Eu sou só um instrumento, não sou ninguém. Mas as verdades que Jesus nos trouxe merecem ser ouvidas. E também ele nos fala o autoconhecimento. Porque como às vezes a gente foge disso, né? De buscar conhecer. Fazer esse confronto conosco mesmo. Quem eu sou, o que eu quero, aonde quero chegar. E às vezes a gente não se dá, a gente realmente não consegue entender como isso é importante. Porque se a gente não se conhece, se a gente não sabe quem é, nem sabe aonde a gente quer chegar, qualquer um nos leva no bico. Qualquer conversinha, como dizia Isaías, qualquer vento de doutrina nos leva para lá e para cá. Qualquer ventinho nos leva, porque a gente não sabe quem é. E ainda mais hoje, né? Que os valores estão tão relativizados. O que realmente importa, família, vida, saúde, né? Respeito, honestidade. Hoje está tudo tão relativizado, né? Não é bem assim, pode ser de outra forma. Então, se a gente não está consciente de quem é, quais são as nossas tendências, sejam para o bem, sejam para o mal, então a tendência é que a gente vá se perdendo cada vez mais. Então, muito é necessário se faz o autoconhecimento. E Leon Denis, no livro O Grande Enigma, capítulo 1, ele nos fala: assim, homens, aprendei a imergir, ou seja, mergulhar em vós mesmos e a esquadrinhar os mais íntimos recantos do vosso ser. O mundo constantemente nos convida a viver para fora. O Cristo nos convida a viver para dentro, sem que isso represente isolamento ou distanciamento do outro.
Ou seja, é a mais pura verdade. Até a nossa, como é que nós falamos? A nossa relação com a religião sempre foi mais fora do que dentro. Não é? A gente sempre preferiu os rituais do que propriamente a gente orar ali em segredo. Né? Do que fazermos as nossas orações ali quietinho. Sempre a gente teve essa necessidade, né, de ser mais fora do que dentro. Porque é mais fácil. Eu venho aqui, escuto, tomo meu passe, pego minha aguinha fluidificada, mas chega lá fora, eu não aceito perdoar, eu não aceito ser mais paciente, né? Eu não quero aprender a mais ninguém, eu sou autossuficiente, não preciso de ninguém, pronto. Maravilha. Ou se eu vou para a igreja, eu faço todos aqueles rituais e acabou. Toda semana, religiosamente, eu vou à missa. Eu venho ao Jefa. Né? Eu vou no templo evangélico. Sim. E o que é que eu faço com isso? Eu me modifico? Ou quando eu chego em casa, eu pego ali meu evangelho, o que eu vi, boto dentro da gaveta, acabou. Nem me lembro mais o que foi dito. Nós não estamos mais em paz de fazer isso. Nós temos agora convida. Mas isso não requer que a gente vá viver uma vida afastada dos outros. Não. Eu não vou em determinado local porque tem muita gente que faz isso, que faz aquilo. Eu não vou mais no aniversário de família, porque agora não é por aí. E se a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente lê ali o homem no mundo, é disso que ele vai nos falar. Porque é muito fácil ser bonzinho, né? Ser ótimo, maravilhoso, isolado. Mas é na convivência, porque o outro é aquela pedra, ó. É a pedra de amolar, que vai nos burilando. Então, como eu vou me burilar? Né? Se eu não tenho outro, se eu não convivo com o outro. O outro é a nossa pedra de amolar, para que a nossa luz comece a aparecer. E vamos ver também que, como foi dito aqui, no livro Fonte Viva, capítulo 4, 7, nos diz assim, faz um alerta, que ele diz de uma forma bem simples, mas que é bem a nossa realidade. As estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem tempo para a recepção do plano espiritual. É ou não é verdade? Não sempre foi assim. Né? A gente está sempre de um lado do outro, de um lado do outro. Tem muita coisa para fazer. Olha, estou cheia de compromisso. E atormentado para poder conseguir, né, as coisas do mundo. Eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer. E não temos tempo para esse plano espiritual. E aí? Como é que a gente faz? Então tem que haver esse equilíbrio. Nós temos que ter tempo para as coisas do mundo, mas também para recebermos esse pão espiritual que o Senhor nos oferece diariamente através da própria natureza. Do sol, das estrelas, das plantas, das árvores. Existe algo tão belo e que serve tanto, sem pedir nada em troca, como as árvores. Ela é até vertical. Né? Ela é como se tivesse braços abertos. Nos dão sombra, nos dão frutos, purificam o lar. Então, que a gente possa se mirar, né, nesses eventos que a natureza nos traz. Mas o nosso tempo é quase chegado e nós vamos ver um exemplo muito lindo que Jesus trouxe para nós, que é aquela mulher de Samaria, que ficou conhecida como a iluminadora. Ele vinha caminhando pela estrada do Jordão. Quando ele muda o percurso, sobe ali em direção a Samaria. Quando encontra o poço, ele senta e os seus apóstolos perguntam, mestre, o que vais fazer aqui? Ele diz, não, vão à cidade buscar os mantimentos que necessitamos, mas eu tenho um encontro aqui. E ele fica ali sentado. E havia uma mulher chamada Fontina, que ela era considerada por aquela comunidade
como uma pessoa não era bem vista, porque ela já tinha tido casamento, já tinha tido outros homens, enfim, aquela velha história. E ela só ia à fonte ao meio-dia, porque é quando não estavam as outras mulheres. Por quê? Porque as outras mulheres não queriam se misturar. No meio-dia, no sol a fino, lá vinha a Fontina, no seu cântaro, no seu vaso para pegar água lá no poço. E quando ela viste aquele homem sentado a olhar para ela de uma forma profunda, porém sem demonstrar nenhum interesse no sentido da sensualidade humana, ela já fica completamente perturbada. Então ela chega em silêncio, tira sua água, e quando ela está já saindo, ele diz para ela, dá-me de beber. E ela sente profundo impacto com aquela frase, porque não era costume, não era permitido se falar com as mulheres em público, nem mesmo se fossem esposas ou irmãs. O que dirá o galileu falar com a samaritana, porque havia uma rixa entre os galileus, entre os hebreus e os samaritanos. Eles achavam que os samaritanos eram seres inferiores. E ela disse, não, tu não sabes dos costumes locais que não se é permitido falar com uma mulher? E ele repete, dá-me de beber? E aquilo novamente mexe profundamente com ela. E começa a odiá-lo. E ele diz assim, que se ela bebesse da água que ele tinha oferecido, não sentiria mais sede. E ele fala, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, Jesus diz. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe ofereço e fará nela uma fonte d'água, que saltará para a vida eterna. Dá-me dessa água, ela diz pressurosa, para que não mais tenha sede e aqui não venha tirá-la. Aí ele diz para ela, vai chamar teu marido. E ela se sente profundamente constrangida, porque ela não tinha marido. Aí ela diz, eu não tenho marido. Aí ele diz, disseste bem, não tem marido, confirmou Jesus, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste em verdade. E ela, naquele momento, ao perceber que ele conhecia a sua realidade íntima, aí ela diz, Senhor, vejo que és profeta. Mulher, acredita-me, que hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Então aqui ele já nos falava dessa necessidade de introspecção, dos não rituais, e que em qualquer lugar que nós estejamos, nós somos templos vivos, desde que a gente queira se ligar ao amor de Deus. Tão indigna ela se considera, e no entanto fora chamada à verdade, e ouvira antes de todo mundo essas verdades que Jesus falou, que ele não tinha dito a ninguém. Aí ele diz, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E ela diz, eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus diz, eu sou. Eu que falo contigo. Por isso digo que a salvação vem dos judeus. O reino amplia as fronteiras entre os desgarrados. Vinde, ela grita. Vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aí diz, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E ali, à medida que ela vai chamando a todos aqueles, dizendo que ele é o Cristo, que ele é o Messias prometido, uma gleba, um monte de gente vai rodeando Jesus. E ele diz, os louvores a Deus não mais se entoarão neste ou naquele recinto. Erigido um altar no coração,
O agricultor exalta o navaja recamada de sementes germinadas. O artista na obra, rica de contornos. Os sábios no poema das estrelas. O rude no trato com os deveres humílimos. A luz vem do alto e alarga-se pela planeta. Todos os ódios se apagam ante a mensagem nova. Rompem-se as barreiras, aplainam-se os abismos. Quebram-se os elos da escravidão. E a descida não medra e rompe a paz nos corações. Onde o homem se levanta para a vida, o Pai é adorado. Então, que possamos, cada um de nós, levantar para a vida, para que possamos, em realidade, adorar Deus em espírito e em verdade. E essa samaritana ficou conhecida como a iluminadora. Porque se quem precisasse de mais sinais, ela acreditou que ele era o Messias. E saiu a falar para todos sobre tudo o que tinha escutado. E a chamar o povo. Venham! Esse é Jesus, o Cristo, o Messias. Então, meus irmãos, que possamos andar como os filhos da luz. Acendermos essa centelha divina que existe no coração e no espírito de cada um de nós. E nos lembremos sempre que somos filhos bem-amados dessa luz e desse amor divino. Não nos esqueçamos disso. E vamos nos apropriar dessa nossa herança divina, que é sermos filhos da luz. E andemos como filhos da luz. E para encerrar, no livro Caminho, Verdade e Vida, por Chico Xavier, editado por Emmanuel, capítulo 180, nos diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isso foi dito por Jesus e está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na costa planetária é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo e nos auxiliam efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados por montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não olvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil,
amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso em verdade pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Muita paz para todos.